Olá pessoal, bom dia ou boa tarde, depende do horário que vocês estão assistindo aqui o vídeo. Meu nome é Thaís, sou professora aqui de redação para tele de vocês. Vou ser a professora de vocês de laboratório também, que será no ano que vem. Meu nome é Thaís Marina Telaroli Fenelon. Tá, eu tenho experiência na área de TV, experiência prática, né? Já trabalhei em emissoras de TV, já passei por todos os cargos dentro de uma TV, né? Já fui repórter, já apresentei jornal, já fui editora, já fui diretora de TV. Então conheço todos os processos ali na prática do telejornalismo. E na academia eu fiz mestrado, fiz doutorado na Metodista de São Paulo, meu doutorado foi na área de TV digital, e o mestrado eu fiz na Unesp de Bauru, e desde 2013 eu sou professora aqui pela UFMS, nessa cadeira de telejornalismo. Então, ano que vem eu vou ser a professora de vocês de laboratório, né? Vou ensinar a parte prática. E vai ser aonde a gente vai exercitar aquilo que a gente aprendeu na teoria nessa disciplina aqui, porque essa disciplina ela é teórica, tá? Essas aulas eu vou deixar gravar, essas aulas eu tô gravando já com antecedência, porque eu tenho duas crianças pequenas e eu não consigo fazer aula ao vivo, tá? É impossível fazer com elas. Então eu já tô gravando e vou disponibilizar para vocês um cronograma com todas as aulas, com tudo que vai ser dado. E aí a cada semana eu vou passando para vocês o conteúdo. Essa disciplina vocês podem acessar a ementa dela pela internet. Vou mostrar aqui para vocês como é que vocês fazem. Vocês podem entrar aqui no jornalismo.fms.br e aqui, projeto pedagógico. E aí vai abrir aqui essa página, na página 32 tem a ementa aqui da disciplina. Conceitos sobre o meio, linguagem e o texto. Opa, tô lendo errado no rádio. O telejornalismo tem particularidades que necessitam ser bem compreendidas. Jornalismo na TV é diferenciado, lida com outros elementos, câmeras, microfones, fios, iluminação, rebatedores, equipamentos que podem facilitar ou dificultar a produção da matéria. O telejornalista, além de escrever ou relatar a notícia, precisa mostrá-la, que é o diferencial no telejornalismo, né? Que a gente tem que sempre pensar na imagem. O uso dessas características tenta tornar a atividade jornalística mais próxima da realidade de cada telespectador. A disciplina visa proporcionar ao estudante um melhor entendimento da composição do texto telejornalístico e suas características e a relevância do telejornalismo na sociedade. Tá? Então aqui vocês têm acesso à ementa, para quem quiser dar uma olhada. E eu pensei num cronograma para vocês, que é esse aqui. Eu procurei deixar os textos todos em link, vídeos, tudo que tivesse mais fácil no YouTube, porque vocês não vão ter acesso à biblioteca, provavelmente, né? Não tenho certeza como é que será o segundo semestre, mas aí vocês vão acessar por aqui. Tá, então tem os links. Então, na nossa primeira aula de hoje, né, eu estou fazendo essa apresentação, vou falar um pouquinho do que a gente vai ver aqui. E vocês vão assistir um vídeo, tá, que tem no YouTube, que chama A Revolução Não Será Televisionada, que é um documentário filmado e dirigido por Kim Bartley e Donasha O'Brien, e apresenta os acontecimentos do golpe contra o governo do presidente Hugo Chávez em abril de 2002 na Venezuela. E ali eu trouxe esse vídeo mais para vocês enxergarem a força da TV, tá? Como ela pode ou não ser um fator de manipulação. Nos próximos vídeos, né, na próxima semana, vocês vão ver a história da TV no Brasil,
eu vou gravar um vídeo para vocês apresentando essa história da TV. Tem uns vídeos aqui também que eu vou passar. Gêneros e formatos televisivos, né, para a gente ver os diferentes formatos da informação que ela pode ser passada na TV, né? Então a gente pode fazer isso em formato de entrevista, debate, grande reportagem, documentário. Quais são as características de cada um? Televisão, conceitos e características, né? Quais são as especificidades da TV? Né? Como que você vai fazer uma produção, como que você vai escrever, como que você vai editar e apresentar. Aqui é um panorama geral que eu faço e depois a gente entra, eu vou explicar especificamente cada item. Passei um texto aqui também para vocês, o link está aqui, do livro Televisão e Serviço Público. Esse livro ele não está numerado as páginas, aí eu passei o começo e o fim aqui no capítulo, vai ser o capítulo 1 que eu passei para vocês lerem, tá? Depois um vídeo que ele é um pouco antigo, mas ele traz a história da Rede Globo, né? Porque a Rede Globo ao longo da sua existência, ela passou por algumas crises não só de identidade, mas também de credibilidade, né? Então esse texto apresenta um pouco da sua história e um texto que se chama De Bonner para Homer, foi escrito por um pesquisador da USP. Na verdade, eles fizeram uma visita à Rede Globo e do Jornal Nacional, fizeram uma visita ao Jornal Nacional, alguns acadêmicos, e teve uma situação ali bem constrangedora quando William Bonner compara o telespectador do Jornal Nacional como o Homer dos Simpsons. E aí o texto vai fazer uma crítica um pouco sobre isso. Produção de pauta em telejornalismo, e aqui também a gente vai falar um pouco sobre espetacularização e sensacionalismo. Reflexões sobre o jornalismo televisivo. Tá, o texto está nesse link enorme aqui. Depois eu vou falar de edição para vocês, de edição, e a gente vai ter uma prova, tá? Que eu ainda vou organizar esse horário, tudo, e vou passar depois para vocês por e-mail as informações da prova, mas ela vai ser referente ao conteúdo que nós vimos aqui para cima, tá? Então, não deixem de ler os textos, não deixem de assistir os vídeos, tá? Que o conteúdo da prova vai ser esse. Na segunda parte da disciplina, a gente vai falar sobre modos de endereçamento no telejornalismo brasileiro, que é uma pesquisa, um grupo de estudos que ele acontece na Bahia, na UFBA, e eles desenvolveram uma metodologia para análise de telejornais. Então, é bem interessante esse conteúdo aqui, para a gente entender também que elementos observar num telejornal, né? E aí a gente vai fazer uma análise do Jornal Nacional. Um outro texto, Linguagem do JN, como se constrói um telejornal, o link está aqui. Como se constrói um roteiro. Aqui já começa a entrar um pouco da parte prática da disciplina, porque vocês vão entender como que se constrói um roteiro de reportagem. Nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês um roteiro, como que a gente pensa essa reportagem, como que ela se estrutura e depois como se constrói um roteiro do telejornal, porque são dois roteiros diferentes. Então a gente vai entender as especificidades de cada um deles, tá? E aí a gente vai treinar também esses roteiros. Produção de roteiro de reportagem. Produção de roteiro de reportagem, eu coloquei aqui duas aulas. E a produção de um roteiro de telejornal. E aí, a gente vai ter uma prova para vocês fazerem esses roteiros, que vocês vão ter um tempo para fazer e vão me devolver por e-mail. E depois a gente tem a optativa para quem não conseguiu nota e tem a oportunidade de recuperação de nota aqui.
Esse cronograma eu vou passar para vocês por e-mail também, vou disponibilizar. E vou deixar também meus contatos aqui. Meu WhatsApp. Mandem mensagem para mim em horário comercial, tá, pessoal? E meu e-mail. Aqui, T minúsculo. E sigam também o nosso Instagram, que é o TJUFMS. Esse Instagram a gente criou para disponibilizar as reportagens que vocês produzem no laboratório, né? Então, vocês já podem dar uma olhada lá no que foi feito, né, com as outras turmas. E então, quando vocês também entrarem na parte prática, vocês também vão produzir e a gente vai disponibilizar aqui, certo? Então, vou mandar para vocês também por e-mail esse cronograma, vou mandar tudo para vocês terem acesso e não se perderem, né, com os conteúdos que a gente vai falar por aqui na disciplina. Eu gosto sempre de começar essa disciplina perguntando primeiro se vocês têm o hábito de assistir televisão. Se vocês têm o hábito de assistir telejornal. Porque essa nova geração, né, vocês que já nasceram conectados, já têm acesso a outras formas de captação de conteúdo, né, acabam às vezes não assistindo TV. É uma geração diferente daquela que não tinha a opção do computador, né? A minha geração eu fui crescendo e as tecnologias foram evoluindo conforme eu fui crescendo. Então eu fui tendo acesso a elas ao mesmo tempo que eu fui crescendo, né? Então, quando eu era criança, eu tinha acesso só à TV. Já vocês provavelmente não, já tinham acesso a computador e o hábito, né, de consumo de conteúdo é diferente, né? Eu vejo isso pelas minhas filhas. A minha filha não entende muito bem o que é uma grade de programação, que ela na TV ela tem que assistir o que está passando naquele horário. Ela quer assistir o conteúdo que ela deseja, né? Então essa questão do horário fixo da TV é um pouco sem sentido para essa nova geração. Eles querem ter acesso a qualquer momento ao conteúdo que eles quiserem, né? Então a diferença de conteúdo sob demanda da TV tradicional é mais na questão do acesso, né? Você ter um horário fixo para você acessar aquele conteúdo, ter o hábito de assistir o telejornal às 7h30 da noite é algo para os antigos, digamos, né? E essa chegada da tecnologia, não só da internet, isso trouxe muitos impactos para a TV. Porque a TV, ela tem uma característica, né? É um veículo que você tem uma grade de programação, ela tem os comerciais, você não consegue interação com ela. Mas a partir do momento que a internet surge, essas emissoras, esses programas, eles também migram para esse espaço, né? Então, você hoje consegue um contato mais rápido com uma emissora, com um programa, com um jornalista, com um artista, né? Por meio do Instagram pessoal deles. Antigamente, eles tinham um blog, né? Hoje acaba que as redes sociais fazem a vez, né? Então, essa interação, ela se amplia. Então, você começa a ter novas possibilidades, né, de troca com o seu telespectador. E para o telespectador, isso vira também um ganho, porque ele consegue também acessar esses conteúdos no horário que ele quiser, a partir do momento que essa emissora disponibiliza isso online, né? Então, isso já é uma mudança.
Então a gente tem que pensar também, quando a gente vai pensar em produzir conteúdo para televisão, no telejornalismo, a gente tem que entender que esse telespectador, ele está conectado. Você pode não só fazer uma reportagem com você pode oferecer outras informações além do conteúdo que você vai passar na TV. Você pode colocar outras coisas online e divulgar isso, né? Então isso virou uma extensão do conteúdo que antes era só produzido e colocado ali na tela da TV, né? Hoje a gente tem outras possibilidades. E quando a gente vai pensar num conteúdo para TV, né? Você é um repórter, você está indo para a rua, vai fazer uma reportagem. Existem às vezes tanta informação que o tempo que você tem para produzir é curto, né? Uma reportagem de 3, 4 minutos na TV é ok, é até às vezes longa, 4 minutos é muito tempo. Então você tem a possibilidade de continuar a sua reportagem em outro canal, né? Ou deixar ela um pouco maior, fazer duas versões, digamos, né? Então isso está entrando também na vida desse profissional. Outra alteração também muito relevante, na época que eu era repórter, por exemplo, eu saía com um cinegrafista, um auxiliar que carregava cabo, ajudava o cinegrafista e o motorista. Hoje essa equipe, ela é praticamente o repórter e o cinegrafista que vai dirigir o carro, que virou motorista, que virou auxiliar, tudo, né? Os equipamentos antigamente eram muito pesados, as câmeras eram enormes. Hoje essa câmera ela é pequena, né? Não tem a necessidade de tanto cabo, não tem necessidade de um auxiliar. Então a tecnologia evoluiu e as equipes ficaram cada vez mais enxutas. E esse profissional, esse repórter hoje, ele virou multitarefa. Ele não vai apenas fazer a reportagem para a TV, né? Porque essa emissora, ela tem um site, ela tem uma rádio, ela tem diversos outros canais e ela exige que esse profissional produza conteúdo para todas as plataformas, né? Então o jornalista tem que saber fazer um ao vivo, ele tem que produzir a reportagem gravada, ele tem que gravar um spotzinho para o rádio. E essa pressão também tá forte em cima do jornalista, né? O jornalista tem que fazer tudo. Ele tem que chegar ainda na redação, editar a própria reportagem. Isso foi até falado numa palestra, se não me engano foi no final do ano passado, que a jornalista Verusca Donato da Rede Globo, ela esteve aqui com a gente, ela é formada pela UFMS, e ela deu uma palestra dizendo dessa cobrança em cima do profissional e que muitos jornalistas antigos não estão conseguindo se adaptar a essa nova realidade, porque ele tem que usar o celular para gravar, ele tem que usar outras tecnologias que ele não conhece, ele não está habituado, né? Então, vocês que são jovens, que conseguem aprender rápido a mexer nessas ferramentas, quanto mais vocês tiverem conhecimento nisso, melhor para a vida profissional de vocês vai ser, porque vocês vão conseguir lidar mais facilmente com isso, né? E ela disse até nessa palestra que os jornalistas estavam adoecendo, né? Muitos com depressão, crise, porque não estão conseguindo absorver essa nova realidade do jornalismo de televisão, né? Então acho que isso é algo importante para ser falado, para vocês já entenderem que é uma área que exige muito do profissional, né? E além de tudo, ele tem a imagem dele exposta, né? Então a pessoa também tem que lidar com essa exposição, né? Com o jogo de egos que existe nessa profissão,
Isso tudo é bem presente, tá? Pessoal, e no telejornalismo, uma outra questão muito importante para a gente abordar foi a chegada do coronavírus, né? Porque isso transformou também a forma como a gente produz. Antes, né, a gente ia até os lugares, a gente ia até as fontes, e agora essa situação mudou completamente, né? A gente vê muito ao vivo, muita reportagem gravada pela webcam, né, pela câmera, usando muito Google Meet. Não sei se vocês têm o hábito de assistir Globo News, CNN, mas eles praticamente produzem o telejornal ou o programa do dia em ao vivo com os repórteres e sempre apresentando também entrevistados que não estão, né, eles não vão até o entrevistado. Então eu acho que talvez essa forma também de entrevistar, de acessar a informação, vai ser também agora incorporada no dia a dia do jornalismo de televisão, porque é uma forma fácil de você entrevistar pelo computador, né? Você não precisa deslocar uma equipe, você não precisa gastar tempo, combustível, é fácil, é rápido, né? Então acho que isso é algo também que vai ser mantido depois que a pandemia passar, né? A gente vê uma mudança bem substancial na produção dos telejornais como um todo. Não tem mais aquela preocupação tão grande com a estética da imagem, porque a gente antigamente isso sempre foi uma máxima assim da Rede Globo, a qualidade da imagem. Então assim, a busca por essa qualidade de imagem sempre foi o ponto principal da emissora. Tanto é que a qualidade dele sempre foi excelente, né? Uma preocupação muito forte com isso. Eu lembro que quando eu trabalhei na TV Morena, lá eles teve uma situação de uma entrevista que estava rolando na Praça Ari Coelho e tinha alguma coisa no fundo da imagem que o diretor de jornalismo ele saiu correndo da sala dele lá para a suíte, onde está todo mundo, né, onde o jornal está sendo colocado no ar. E ele fez um escândalo mandando cortar aquilo, porque aquilo estava... Ele usou uma palavra, assim, depois na reunião, sempre depois do jornal tem uma reunião. Ele disse que aquilo estava atrapalhando, eu não lembro o termo que ele usou, mas já era uma preocupação muito grande com a imagem que estava sendo exibida, né? Tanto é que eles têm uma pessoa só para cuidar disso. E agora não. Se você tem uma gravação do celular, ela vai para o ar. Se ela tá ruim ou não, ela vai ser exibida. Por causa eles estão mais preocupados agora com a informação e não tanto com a qualidade da imagem, né? Essas gravações de celular, elas são meio chuviscadas, tremidas, mas isso não mais está sendo o fator principal. Então a gente está vendo também esse momento agora da pandemia, está trazendo uma nova realidade. E uma outra questão também, eu fiz uma entrevista no fim do ano passado com o diretor de jornalismo da TV Morena, da Rede Mato Grossense de televisão, e o Orlando Loureiro é o nome dele. Ele disse que o telejornal deles mudou completamente a estrutura. Antes, o telejornal ele era 90% gravado. Eram reportagens gravadas, editadas e exibidas. E agora essa lógica mudou. Ele disse que o jornal está 90% com entradas ao vivo. Então você não precisa mais também de tanto repórter produzindo reportagens pela manhã, por exemplo. Eles vão em alguns pontos específicos para entradas ao vivo durante o jornal. Então você vê muito mais a imagem do jornalista falando, conversando, interagindo com
com esse apresentador do que uma reportagem construída com off, passagem sonora, que vocês vão aprender essa estrutura depois. E uma outra coisa também que mudou, entradas, muito uso de WhatsApp ao longo do telejornal, né? O jornalista, ele apresenta já o jornal segurando um celular e ele vai acessar ali uma informação que chegou, algo que foi também filtrado pela equipe antes, e esse conteúdo entra muito também no telejornal. E a gente já viu até algumas gafes rolando aí pelo WhatsApp de piadinha que algum telespectador mandou e o apresentador caiu e leu aquela piada no ar, sem saber que era uma piada, né? Então a gente tem esse cenário um pouco, quis falar um pouco desse cenário para vocês começarem a perceber essas mudanças e quando vocês forem assistir os jornais. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre alguns elementos de análise dos telejornais que vocês vão conseguir enxergar melhor tudo que tem, porque a gente tem um cenário, a gente tem um apresentador, a gente tem a forma como esse apresentador se expressa, os termos como que ele se dirige a esse telespectador, né? A gente tem a parte técnica, então tem emissoras que têm uma capacidade técnica muito melhor do que a outra, e isso também vai impactar na qualidade do conteúdo. A questão editorial. Então são vários elementos que estão aí para a gente observar e para a gente aprender, né, a fazer um telejornalismo de qualidade e sempre se preocupando com a checagem de informação, né, sempre evitar cópia de texto, né, porque plágio é crime. Isso é muito importante eu reforçar aqui com vocês, porque a gente tem tido esse tipo de problema. A gente tem visto as pessoas copiando informações da internet, colocando em suas reportagens, e isso não é ético, tá? Vá atrás das suas informações, colete o seu conteúdo com a sua fonte, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Vou deixar vocês assistirem, então, o vídeo que eu disponibilizei o link ali no YouTube. E até a próxima aula, tá? Até mais!